Lei 15.123 de 2025, que promoveu uma alteração no crime do artigo 147b do Código Penal, que trata da violência psicológica contra a mulher. Aí na tela, né, você vê a redação original do tipo, com seu caput e a pena, que não sofreram alteração, e a inclusão promovida pela lei, que foi a inserção de um parágrafo, o parágrafo único, com uma causa de aumento de pena. Antes de abordar um pouquinho mais esse ponto, assim, vamos analisar em linhas gerais, né, quais foram as características dessa nova norma, né, rememorando também um pouquinho as características do tipo penal. Então, em primeiro lugar, a norma entrou em vigor no dia 25 de abril de 2025, data da publicação, e criou uma nova causa de aumento e, portanto, na terceira fase da aplicação da pena, hoje, caso verificada a sua incidência, o juiz vai poder proceder a um aumento de pena. Claro que essa norma é uma norma mais gravosa, né? Ela inova e, portanto, ela só se aplica para os crimes cometidos a partir da sua vigência. Bom, e que causa é essa e qual é a razão dessa causa? Né? E aí é importante a gente rememorar um pouquinho o crime de violência psicológica contra a mulher. Né? Quando a gente trata de violência contra a mulher, a gente tem uma série de tipos no Código Penal que podem ter ou não incidência, isolada ou cumulativamente, num determinado caso concreto. E uma das formas de praticar violência contra a mulher é causando um dano emocional, né, a essa mulher. Vocês devem se lembrar que esse tipo tutela a liberdade psíquica da mulher, né? O caso da violência psicológica não envolve, não deve ser confundido com um dano físico, né? Nem com um dano psíquico. A gente não está tratando de uma lesão à saúde mental necessariamente. A gente está tratando da integridade emocional e do exercício da autonomia, né, feminina. Além disso, é importante a gente se lembrar que esse é um dos tipos penais que não se restringe ao âmbito doméstico. O crime de violência psicológica contra a mulher pode ser praticado em qualquer circunstância, num ambiente laboral, numa relação de afeto ou não, pode ser praticado por um desconhecido, né? Então, ele tem um âmbito de aplicação maior do que o ordinariamente a gente vê em crimes que incidem contra a mulher no âmbito da violência doméstica. E qual foi o conceito, não, o contexto, melhor dizendo, né, em que nasceu a necessidade de uma punição um pouco mais severa para esse crime, né? Foi o contexto das deepfakes, né? Hoje a gente vive, né, parte das nossas vidas num ambiente virtual em que muitos conteúdos falsos são produzidos, às vezes para praticar golpes, para praticar estelionatos, para denegrir a imagem das pessoas, e no caso específico, né, desse crime que a gente está tratando, para praticar violência psicológica contra a mulher. Então, isso não quer dizer que os atos praticados no ambiente virtual contra a mulher, né, já não encontrassem enquadramento no tipo. Sim, eles encontram, podem encontrar nesse e em outro tipo penal, como é o caso do cyberstalking, né? Mas o que agrava especificamente a conduta aqui hoje é o fato de, aí vamos lá, né, ao tipo penal, né, e a nova causa. O fato de a pena, ou melhor, de a conduta ser praticada com o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima, né? Então, é claro, esses instrumentos eles têm um potencial muito significativo, né, de incrementar a lesão psicológica à mulher, porque eles geram uma aparência de realidade e a possibilidade de você imputar àquela pessoa às vezes, características que não lhe pertencem,
fatos que não estão dentro da sua esfera, né, de pertencimento, permitem é, que a pessoa seja abordada indevidamente no meio virtual. Qual foi a preocupação do legislador? Foi evitar que o uso de certos meios tecnológicos que incrementam essa potencialidade de lesão emocional, né, fossem utilizados, ou melhor, fossem utilizados, não, porque eles não deixarão de ser, né? O legislador quis passar uma mensagem de que, neste caso, a gente tem uma conduta mais reprovável. O que que é importante, então? Que seja utilizado algum programa ou uma técnica específica de inteligência artificial, né, com geração espontânea, por exemplo, de imagens ou de sons, ou algum recurso tecnológico que pode ser um recurso simples, como o uso de um Photoshop, ou de um programa de alteração de voz ou de modificação de imagem, ah, em que a identidade visual ou sonora da vítima fique alterada e isso gere para ela um desconforto, né, um dano de natureza psicológica. Então, eu estava estudando sobre esse tema e vi assim, alguns exemplos interessantes, né? Além da disseminação de deepfakes de uma maneira geral, né? Eu li um exemplo interessante que envolvia a criação de perfis falsos em redes sociais, né? Ou memes, por exemplo, né? Em que se usa a imagem da mulher em um outro corpo, alguma coisa para ridicularizá-la, para humilhá-la, né? Ou o outro exemplo de ranking, né? De mulheres, em que você coloca nádegas e seios que não pertencem às mulheres para fazer circular e gerar assim danos psicológicos, ou danos emocionais, né? A mulher perturbando a tranquilidade, a paz, o exercício da autonomia dela, tá? Então, ah, aqui a gente fica com a ideia de qual é a ratio dessa causa, né? Qual é a necessidade concreta da sua incorporação ao ordenamento jurídico, quais são as condições que precisam estar presentes, né? A conduta, então, de causar o dano emocional tem que ser cometida com o emprego dessas tecnologias, e aí a gente tem dois elementos, a inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico que possa alterar a imagem ou som da vítima. Então, a ideia da alteração da imagem ou do som, ela é comum a ambas as figuras, né? E o resultado, que é o aumento da pena de metade na terceira fase de aplicação da pena. Ok? Então, é basicamente essa a modificação que foi feita no artigo 147b.